Irmãos, estamos aqui encaminhando nossa devocional para o dia 8 de setembro, e nesse domingo nós estamos dando continuidade aqui ao nosso propósito de falarmos sobre os Salmos, sempre procurando tirar uma lição para a nossa vida. E hoje é o Salmo de número 3. Nosso título para o boletim é o seguinte: o mundo é assustador, mas não se assuste. Nosso texto básico se encontra no verso 5 do Salmo 3, onde Davi escreve: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me guarda. Irmãos, este é um mundo assustador. De acordo com a condição que nós vivemos, essa ideia pode ser exagerada. Alguns, pela graça de Deus, têm uma condição de vida mais tranquila, com saúde, com conforto. Mas mesmo para estes, essa realidade de que o mundo é assustador não muda. Não muda. Pense, por exemplo, em alguém que passa uma noite, temos vivido noites frias nesses dias, uma noite dessas, uma madrugada dessas, no hospital, ou internado, ou no corredor de um hospital, aguardando ali o diagnóstico, aguardando ali uma informação de alguém acidentado, alguém enfermo. A gente percebe como o mundo é difícil nesses momentos. Quando alguém, por exemplo, foi inesperadamente demitido, vem todas as preocupações da vida sobre ele, conseguiu um novo emprego, as contas, a situação que está vivendo, ou quem sabe pensando em situações ainda mais graves, que podem nos atingir a qualquer momento, um acidente, um câncer, a perda de um membro da família. Segundo o versículo 1 deste salmo, Davi vivia uma ocasião em que esta realidade de mundo assustador estava muito presente. No verso 1 ele declara admirado: como tem crescido o número dos meus adversários, como tem aumentado o número daqueles que são contra mim. Em nossa realidade, eu diria não o número de adversários, mas o número de adversidades. Muitos vivem dias que não veem solução, situações que não veem solução para as lutas que enfrenta, seja a cura de uma doença, seja conseguir um novo emprego, restaurar a família que está destruída, ver a recuperação de um querido que está envolvido com drogas, resgatar o respeito que por alguma razão perdeu, mas sente e sofre e gostaria que fosse diferente. Para estes, por vezes a solução esperada parece fora de alcance. No versículo 2, Davi lamenta o quadro que ele estava vivendo. Ele descreve o seguinte: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não há esperança, não tem saída para aquilo que ele está vivendo, para a situação que ele ficou envolvido. Diante de seu mundo assustador, o que Davi faz é clamar a Deus. E não somente ele clama, mas ele clama na confiança que não somente é ouvido, mas que Deus lhe responde particularmente. No verso 4, quando ele clama por essa situação, ele diz: o Senhor ouve e o Senhor me responde. A confiança de Davi em Deus é surpreendente. Conforme o verso 5, apesar dos seus incontáveis adversários, nós percebemos que ele consegue dormir. E não somente dormir, mas dormir rapidamente. Ele diz lá: deito-me e logo pego no sono. Esse logo está aqui, digamos assim, subentendido: deito-me e pego no sono. E pego no sono.
A perda do sono é um dos maiores problemas causados pelas nossas dificuldades. Muitos não dormem bem, muitos têm insônia, mas uma insônia causada pelos problemas, pelas lutas, pelos pensamentos que divagam. Muitos não conseguem dormir bem pensando nas consequências ou nos resultados que as suas dificuldades trarão. São muitos os que dependem de ansiolíticos para dormir, remedinhos, calmantes e tantas coisas mais, porque não conseguem dormir normalmente. Nos dias de Davi não havia remédios, não havia calmantes, não havia um chazinho de erva doce, nem coisas desse tipo. Mas aqui ele diz, deito-me e pego no sono. Davi, ele dormia bem. Muitos perdem o sono por conta da insegurança, do medo, do mal que as suas dificuldades podem porventura vir a lhe causar. Quanto a isso, nós percebemos também a confiança que Davi tinha em Deus, que a confiança que Davi tinha em Deus não somente fortalecia espiritualmente, mas também emocionalmente. No verso número 6 ele declara o seguinte: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Isso não assustava Davi. Emocionalmente ele estava firme, ele estava forte, resistente, por conta da sua confiança em Deus. Finalmente, irmãos, na experiência de Davi nós aprendemos os meios em como enfrentar as nossas próprias lutas. Os passos que ele toma, a forma como ele reage, é didática, nos ensina. Primeiramente, ele nos ensina a pegar as nossas dificuldades e apresentá-las diante do Senhor. É isso que ele faz no versículo 1, dizendo a Deus, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, dos meus inimigos. Ele coloca diante do Senhor. Segundo lugar, ele reconhece que é Deus quem o defende. Ele diz lá, tu, Senhor, és o meu escudo. Ele sabe que é Deus quem vai defendê-lo daquilo que ele está vivendo, do problema que ele está enfrentando, da adversidade que envolve a sua vida, seja o tipo de dificuldade que for, ele sabe que o Senhor é o seu escudo, é o seu defensor. Vemos também que apesar de toda essa luta, conforme o verso 5, ele descansa o coração em Deus. Deito-me e pego no sono. Não fica remoendo, não fica pensando, não se entrega à angústia. Mas ele consegue dormir, porque o Senhor o guarda. Ele também nos ensina a, nesses momentos difíceis de lutas, nós nos fortalecermos espiritualmente, aliás, emocionalmente. Claro, espiritualmente também, mas nos fortalecer emocionalmente. Nossa tendência é fraquejar emocionalmente, é nos debruçar, é nos condoer, é nos render fisicamente, emocionalmente à situação que nós estamos enfrentando. Mas Davi, ele reage, ele resiste. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Davi estava emocionalmente fortalecido também no Senhor, não na sua força, não nos seus recursos, não naqueles que, nas coisas que ele próprio tinha para se proteger, mas ele estava seguro na sua confiança em Deus. Finalmente, ele confia, conforme o verso 7, que Deus era quem guerreava as suas batalhas. Ele confiava nisso. E por conta disso é que ele inicia o verso 7 dizendo, levanta-te, Senhor, contra os seus inimigos,
fere os queixos deles, como ele diz no verso de número 7. Finalmente, Davi se impressionava em como era grande o número dos seus adversários. Ele se impressionava com isso. Como tem crescido o número dos meus adversários? Ele inicia o salmo assim, né? Ele sabe que milhares do povo tomam posição contra ele de todos os lados. Contudo, ele estava ciente que, apesar desse mundo assustador que o cercava, conforme o verso 8, ele encerra o salmo aqui, ele estava consciente que do Senhor é a salvação, e do Senhor vinha a bênção sobre o seu povo. O que Davi nos ensina aqui com as suas atitudes diante desse mundo assustador que ele enfrentava, que ele vivia, que ele nos ensina é aquilo que trata da confiança, aquilo que trata da nossa esperança em Deus. Não se assuste com o mundo. O mundo é assustador, mas não se assuste com ele. Maior é o que está em nós, diz um dos versos da Bíblia, do que aquele que está no mundo. Que Deus os abençoe e que nós não nos assustemos com este mundo assustador. Que nós possamos, como Davi, também dizer: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me guarda. Deus abençoe os irmãos.